Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, tua casa e a tua família. Nós estamos chegando à terceira bem-aventurança do grande e famoso sermão de Jesus Cristo. Ele senta em um monte e direciona palavras que eles jamais ouviram aos seus ouvidos, aos discípulos e aos seus seguidores. Está registrado em Mateus capítulo 5. E por que é tão importante para nós? Nós precisamos entender as bem-aventuranças como instruções de Deus, para alcançarmos um padrão de vida abençoada e abençoadora aqui nessa terra. Não podemos só receber, também devemos ser gratos e retribuir isso aos nossos semelhantes. Então, com base nisso, eu peço com muito carinho um favor a cada um de vocês. Comecem a aplicar as bem-aventuranças dentro dos seus lares, dentro da sua casa, pois fora dela, as pessoas que nós mais amamos e também nós, os nossos familiares, eles estão cercados neste mundo de feras selvagens. Há um campo de batalha, campo minado, em que todos os dias alguém das nossas casas sai, seja escolas, faculdades, trabalhos. Existem pessoas muito maldosas. E quando elas chegam nos nossos lares, muitas vezes tristes, cansadas e abatidas, elas não abrem a sua boca para falar o que aconteceu com elas conosco. E elas querem receber amor, carinho, palavras de ânimos de sua boca. Palavras que saem do seu coração e que sejam verdadeiras. Então, por favor, comecem a aplicar as bem-aventuranças dentro do seu lar a partir de hoje. É fácil? Não, mas não é impossível. Se você abrir o teu coração e deixar Jesus Cristo entrar e fazer morada. Eu quero, como todos os estudos, estar dizendo o significado, o que é ser bem-aventurado. O significado de bem-aventurado é uma pessoa correta, equilibrada, feliz, honesta, digna, uma pessoa íntegra. Em outras palavras, o bem-aventurado é uma pessoa honesta que pode dormir tranquilamente, sem ter medo de dever algum crime. As bem-aventuranças que Jesus nos ensina são os pilares elementares da nossa fé e que nos ajudarão a permanecer em pé aqui e também ajudar as pessoas que nós mais amamos. Como já disse, que não seria uma jornada tão fácil pela frente, porém, se nós perseverarmos em querer ser de forma verdadeira um homem, uma mulher, um jovem de Deus, nós não podemos de forma alguma desprezar, menosprezar esse riquíssimo sermão. Por isso, o seu estudo é fundamental para as nossas vidas e principalmente para os nossos dias. Se de repente você estiver estudando sozinho, passa o link para a sua família, para os seus parentes e diz para eles, olha, vocês têm que ouvir essas mensagens. Nós já estudamos duas bem-aventuranças. A primeira, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa foi a segunda bem-aventurança. Você vai perceber que toda bem-aventurança,
aquilo que elas exigem, logo após há uma recompensa. Para os pobres de espírito, o reino dos céus lhes pertence. Para os que choram, serão consolados. Esses estudos, se você não ainda ouviu, estará aí no link, ok? Então você abre a descrição, estará no link e você estude, ok? Divulguem, compartilhem, deixe o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Então agora nós vamos partir para a terceira bem-aventurança, que está no capítulo 5, agora no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero confessar algo para vocês. Eu tentei descrever com minhas próprias palavras o que seria manso. Eu achei muito difícil. Eu pesquisei, estudei, vi dicionários. Então eu estarei aqui utilizando a posição de 3 grandes homens de Deus, renomadíssimos. 3 grandes teólogos que infelizmente não estão mais conosco, mas ainda existem muitos bons teólogos. Augusto Nicodemos, o pastor Hernandes Dias Lopes e outros. Mas eu quero falar desses dois homens de Deus que me inspiram. São muito duros em suas palavras, mas são homens de Deus direcionados, usados por Deus. O Espírito Santo os usa poderosamente. O primeiro comentário é do teólogo Joseph Benson. Ele diz que os mansos são pessoas de disposição suave, gentil, são pessoas longânimo e muito perdoadoras. São pessoas que demoram a se enfurecer e são avessas à ira. Ou seja, elas nunca ficam iradas. Não é facilmente provocada por nada. E se a qualquer momento forem provocadas, logo pacifica aquela situação. São pessoas também que nunca se ressentem de nenhuma injúria. Podem xingar, humilhar e elas ficam calmas. Elas não devolvem o mal pelo mal, mas cuide de vencer o mal com o bem. Que pela doçura que são, afabilidade, a cordialidade e bondade de sua disposição, elas se esforçam por reconciliar os que podem ser ofendidos e conquistá-las para a paz. Você achou isso difícil? O segundo comentário é de Albert Barnes. Manso. Mansidão é paciência na recepção de ferimentos. O que ele está querendo dizer é a forma como você irá revidar a agressão sofrida. O manso fica calmo ao extremo. Mas ele também explica o que não é ser manso. Não ser manso não é maldade nem renúncia aos nossos direitos. Não é você deixar de lado o seu direito garantido por lei. Se você tiver direito dentro das leis, você pode agir, buscar um bom advogado e estar buscando o seu direito, aquilo que é devido para você. Ser manso também não é ser covarde, mas é o oposto de raiva repentina, de malícia, de vingança há muito tempo. Ou seja, é você não armar uma arapuca, uma jaula, uma armadilha para descontar aquilo que você sofreu como agressão a outra pessoa. Você não pode ser covarde. O terceiro comentário que eu quero estar lendo aqui é de João Calvino, um grande teólogo, meados de 1500, 1600, companheiro de Lutero. Felizes são os mansos,
por mansos. Ele quer dizer que pessoas de disposição suave e gentil, que não são facilmente provocadas por agressão ou por ferimento nenhum, que não estão prontas para se ofender, mas estão preparadas para suportar qualquer coisa, em vez de fazer as mesmas ações para os homens maus. Elas jamais revidam. Esses foram os 3 comentários. Agora eu quero estar fazendo aqui o fechamento, fazer uma análise de tudo isso que eles disseram, para mim e para você crescermos e sermos mansos nessa terra de agressividade e de maldade e violência. A análise correta de manso está totalmente fora hoje do conceito humano, daquilo que os homens pensam ser. Em primeiro lugar, em como nós devemos ser diante de Deus, isso que é ser manso, e não naquilo que as pessoas pensam. Então isso é mais sério do que nós imaginamos. Em primeiro lugar, as minhas atitudes têm que agradar a Deus, satisfazer os desejos e a vontade de Deus. Ou seja, eu jamais posso colocar os meus desejos e as minhas vontades acima da vontade de Deus. Se você não conseguir, busque a Deus. Isso soa aos nossos ouvidos como algo muito impossível. E eu sei que é muito difícil, mas a recompensa no final de buscarmos a mansidão é muito grande. Devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitarmos os seus mandamentos sem questioná-los e entender que é o melhor para as nossas vidas. Se nós interpretarmos incorretamente, nós vamos cair no erro de achar que podemos questionar aquilo que está na Bíblia. Infelizmente, não são poucas pessoas que usam a Bíblia para defender alguns pecados e algumas teses que elas entendam ser, usando apenas algum texto e fora do contexto. Infelizmente, existem muitos teólogos. Nós temos visto isto na internet, nos meios de comunicação e com alguns amigos, pastores, líderes espirituais, contorcendo a Bíblia, dizendo que a Bíblia foi escrita para aquele tempo e que hoje ela deve ser reinterpretada. Isso é um absurdo. Isso é apostasia. Não caiam nessa. Fogem dessas pessoas. Mais que felizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Jesus em sua vida, pois esses herdarão a terra. Essa é a nossa recompensa. Vivemos em uma sociedade que quer mandar no seu próprio umbigo, achando que seus estatutos e os seus estilos de vida devem ser aceitos por qualquer um. Um servo verdadeiro não quer mandar em si mesmo, mas aceita que é servo. E como o próprio significado da palavra já diz, é feito para servir a Deus. Isso que é ser servo de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo. Não se ache jamais independente, pois apesar de livre pela graça, você está sujeito à verdade bíblica. Devemos sempre obedecer o que nela está escrito. A mansidão é um fruto do Espírito Santo que nos dá um espírito tranquilo,
e promove a paz. O Senhor Jesus pregou sobre a mansidão e, mais do que isso, mostrou-se manso até mesmo diante de Pôncio Pilatos e dos sacerdotes. Ele não abriu a boca. Ser manso é uma característica que nos dá o testemunho de que somos filhos de Deus, pois é esse comportamento que nos diferencia das demais pessoas. Se nós nos comparássemos com o mundo, seríamos totalmente agressivos, brutos e dessa forma idiotas para com as pessoas que nós mais amamos e que Deus nos deu como família. É esse padrão de comportamento, agindo em mansidão, que podemos revelar a pessoa de Deus para o mundo. Espero que você reflita. Se você tivesse agido muitas vezes com mansidão dentro de sua casa, com seus familiares, quantas histórias na tua família não tinha terminado diferente? Eu quero concluir lendo os Salmos 37, um dos salmos muito belos do Antigo Testamento, e um dos mais lidos. Do versículo 1 ao versículo 11, assim está escrito: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus intentos. Deixe a ira, abandona o furor, não seja impaciente. Certamente isso acabará mal. Versículo 9: Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10: Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o achará. Versículo 11: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Você já deve ter notado que os bem-aventurados sempre têm uma recompensa. Quando nosso Salvador usa essa linguagem aqui, ele quer dizer que os mansos serão recebidos em seu reino e participarão de suas bênçãos aqui e das glórias na Canaã celestial no futuro. A mesma promessa de Jesus, feita ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso, é para mim e para você. Então, seja manso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos
e Deus os abençoe.